amigos ao Psicologia e Arte. Eu, Adriana Poteschi, juntamente com o brilho da voz de Ziza Fernandes, de nossa maestrina Janaíne, estamos aqui para falar mais algumas coisas sobre essa nossa vida. Oi, gente. Hoje nós vamos conversar sobre um tema interessante, sobre bipolaridade. Você vai conhecer um pouquinho da vida de alguns artistas que construíram a sua obra apesar da doença ou sobre a doença também. Você vai poder conhecer um pouquinho mais e identificar ao seu redor onde é que ela está escondida. E com uma alegria imensa e um orgulho, temos hoje um convidado muito especial, o Dr. Alexandre Caran, que é vice-presidente da Sociedade Paranaense de Psiquiatria. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor Alexandre. Eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre um tema tão importante aí para todos. Que bom. E você, já se sentiu triste, depressivo, um pouco sem sentido, talvez até com falta de esperança? Já se sentiu com vontade de sair às compras? Perdeu o sono? Será que são só sintomas isolados, esses que você sente? Ou talvez, somando eles, você possa ter uma patologia? Nós vamos ver melhor sobre isso hoje. Ou conhece alguém assim? Que tem alterações absurdas de comportamento? Hoje você vai conhecer um pouquinho de uma pessoa muito interessante, que eu sou extremamente fã, adoro o trabalho dele, trabalho sensacional e uma pessoa que sofreu muito, perturbadíssima na vida. Ele se chama Van Gogh, é um pintor holandês, Vincent Van Gogh. Ele nasceu em 1853, morreu em 1890. Ele era portador desse transtorno bipolar. Ele experimentou momentos absurdos de depressão e de emoções altíssimas. E uma situação o levava a agir de forma muito hostil e agressiva por diversas vezes, e por outras ele podia se sentar e escrever longamente, como é prova disso, as 800 cartas que ele escreveu ao irmão, que era esse que administrava as suas obras e guardou as suas obras pela vida inteira. Van Gogh nunca viu um quadro seu vendido enquanto ele estava vivo. Só depois da sua morte é que os seus quadros começaram a ficar muito famosos. E ele tinha uma capacidade gigantesca de transpor mesmo o que ele tinha e transformar em beleza, e transformar em arte. É interessante que ele tinha uma visão distorcida da realidade, conseguia fazer isso aparecer na sua pincelada. Era o jeito que ele enxergava a vida, era o jeito que ele fazia com que o pincel andasse. E é o nobríssimo pintor dos azuis, né? O cara que mais administrava bem as tonalidades frias. Um pintor excelentíssimo. E para você ver o que é possível fazer apesar de um transtorno desse nível. Esse foi Van Gogh. Então, falaremos sobre tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Esperamos vocês. Bem aqui dentro no silêncio, há tanta dor no esquecimento, já não tem nome nem respeito, me invade sem pedir. Sinto escondido aqui em mim a força de um tempo que passou, preciso ainda dar mais tempo. A vida em mim gritou, vim te buscar, pois já não sei como fazer. Vim te amar, pois já não sei pra onde correr. Eu não sei viver sem teu amor, eu não sei andar sem teu favor. Rasga-me o peito,
Bem aqui dentro no silêncio, há tanta dor no esquecimento, já não tem nome nem respeito, me invade sem pedir. Sinto escondido aqui em mim a força de um tempo que passou. Preciso ainda dar mais tempo. A vida em mim gritou: vim te buscar, pois já não sei como fazer. Vim te amar, pois já não sei pra onde correr. Eu não sei viver sem teu amor, eu não sei andar sem teu favor. Rasga-me o peito, rasga-me o peito, leva-me por onde a tua graça decidir que eu faça. Num caminho novo viverei. Leva-me aos ombros, em teus braços, corro ao teu abraço, em tua cruz me esconderei. Bem aqui dentro no silêncio. A vida às vezes grita no peito, como diz a música de Ziza Fernandes. Estamos de volta com Psicologia e Arte, na rede Evangelizar de Comunicação. E nós estamos aqui hoje com o psiquiatra Alexandre Caran, e estará falando para nós um pouquinho sobre o tema bipolaridade. Muito bem-vindo novamente, não é? Bem-vindo. Obrigado. Nós tivemos um presente de que uma paciente que já ganhou alta psicológica e continua com o tratamento medicamentoso, mandou uma carta belíssima, assim, de como ela conseguiu superar e tudo que ela foi sentindo no decorrer da doença. Então, me permitam que eu leia alguns trechos dessa carta. Pode ser, doutor? Com certeza. A bipolaridade me levou ao fundo do poço, em primeiro lugar. Não comia mais, apenas tomava água. Cheguei no consultório pesando 45 quilos e com uma vontade de morrer enorme. Mas, na verdade, eu não queria morrer. Eu queria fugir dos problemas. Então, nos fala um pouquinho, que sintomas são esses, que doença é essa que pode chegar à morte de uma pessoa, doutor? Perfeito. Então, a característica principal, né, do transtorno bipolar seria alterações significativas do humor, né? Então, alterações do ânimo, da disposição, da vontade de fazer as coisas, seja para mais ou para menos, tá? Sem motivos externos. Isso é um ponto importante a gente falar, porque às vezes se confunde até que ponto que é normal ser assim, que é normal ter oscilações de humor, né? E justamente esse ponto que separa o que é normal do que não é normal é o ponto que a alteração de humor para baixo ou para cima, vamos dizer, um estado de tristeza, com motivo que justifique isso, é uma tristeza normal, né? Agora, a gente chama de depressão, ou de um quadro clínico de depressão, quando essa tristeza acontece sem uma justificativa para isso. Esse seria, né, um momento em que a gente pensa num transtorno, que a gente pensa que essa tristeza é excessiva, é demasiada, e no caso seria anormal, né? No quadro bipolar a gente teria então fases de depressão, em que a pessoa perde a vontade de fazer as coisas, principalmente o prazer em fazer as coisas, perde energia, perde a disposição, pode ter alterações do sono e do apetite, como foi falado na carta, pode ter pensamentos negativos, ideias de que seria melhor não estar vivo, em alguns casos até de tirar a própria vida. E em outras fases da doença poderia ter fases que a gente chama de fases maníacas, ou fases de mania, ou fases eufóricas, em que a pessoa tem o contrário disso, muita energia, muita disposição, acima do seu normal, né? Com muito mais
vontade de fazer as coisas, com muito mais prazer em fazer as coisas, às vezes também com alterações do sono, como por exemplo, menor necessidade do sono, dormindo menos e não sentindo cansaço, fazendo muitas coisas e não conseguindo concluir, com sensações de grandiosidade, se sentindo muito poderoso. Isso na fase eufórica. Na fase eufórica, exatamente. Nessas situações podendo, como você citou no início, fazer gastos em demasia, gastar mais do que realmente poderia, e ter outras atitudes irresponsáveis, como eventualmente o uso de substâncias, uso de drogas, ter relações sexuais fora do relacionamento, associado a essa fase da doença. Então isso eventualmente pode acontecer. E em quadros mais extremos, que a gente chamaria de transtorno bipolar tipo 1, que é um subtipo da doença, a gente pode ter até alucinações e delírios nessa fase, tanto na fase eufórica quanto na fase depressiva da doença. Agora, tem um tempo para cada momento, para cada fase de depressão e euforia? Quanto tempo dura cada uma dessas coisas para quem está nos ouvindo conseguir identificar isso? Perfeito. Não tem uma resposta precisa para isso, porque varia muito de caso para caso. Então, tem pacientes que vão ficar, digamos, dias, semanas, meses em depressão e, eventualmente, alguns dias, semanas ou meses em euforia. Da mesma forma que a gente pode ter pacientes que têm essa variação com mais rapidez, né? E até, inclusive, situações que eu não falei no início, mas que a gente pode ter fases mistas, em que, ao mesmo tempo, a pessoa pode ter sintomas depressivos e sintomas eufóricos misturados, o que é uma fase difícil, complicada, em que o sofrimento é muito grande. Ou seja, a pessoa pode estar com pensamentos de morte e ter muita energia, pode estar com muita disposição, muita energia, o pensamento acelerado e querendo morrer, por exemplo. Tá? Ou o contrário, tá com o pensamento lento, estar lenta e eufórica ao mesmo tempo. É um pouco até difícil de explicar, é difícil das pessoas entenderem como que isso pode acontecer. Por quê? Porque a gente tem como parâmetro como a gente já se sentiu em situações que a gente fica feliz, a gente fica com mais disposição, com mais energia, mas a gente está falando então aqui de uma doença em que o cérebro tem uma desregulação do afeto, uma desregulação da capacidade de regular o humor. Então, nesses casos, a gente pode ter essa mistura em que a pessoa tem uma psicomotricidade, uma movimentação alterada, um pensamento alterado e também uma alteração do humor, aí, que seria o mais característico da doença. Uma vez uma paciente disse que, às vezes, a situação estava correndo tudo muito bem com o marido, com o namorado, enfim. E era uma sensação tão ruim que ela sentia dentro dela, que ela tentava provocar algo no externo para justificar o quanto ela estava mal por dentro. Às vezes nem é que estava com ciúme, mas ela provocava um sintoma, uma crise de ciúme para justificar esse incômodo por dentro. Porque não deve ser muito simples, né? Porque você não tem o controle dessa disfunção no cérebro, é isso, doutor? Exatamente, exatamente. É interessante porque, assim, muitas vezes isso é o que gera um certo preconceito, uma visão distorcida do quadro, em que as pessoas ao redor falam assim, mas por que está assim, né? Não tem vontade de fazer nada, não sai da cama, não tem prazer em fazer, está tudo bem na tua vida, né? E muitas vezes vamos dizer, essa descrição que a pessoa de fora vê, essa característica que a pessoa vê, que está tudo bem, mesmo assim a pessoa está mal, é justamente o que caracteriza o problema. É quando acontece sem ter uma justificativa, sem ter um motivo. Se não tivesse nada bem na vida dessa pessoa, ela tinha razão para estar triste. Isso é o humor normal, essa é uma variação normal do humor que uma não se trata. Uma relação com a realidade, então. Exatamente, esse é o com o parâmetro, contexto externo. então. Exatamente, com o contexto externo. Quando há essa, vamos dizer assim, essa incoerência entre o momento de vida da pessoa e a alteração do humor, que a gente caracteriza algo patológico, algo anormal. Agora, quando a família aborda esses contrastes tão duros, assim, e essa pessoa não aceita muito que os faz. Eu não sei como é que é o nível de consciência dessa pessoa, desses extremos de atitudes. O nível de consciência talvez você quis dizer no sentido de De percepção. percepção, disso. isso mesmo. Varia Perdão. muito de caso para caso, ou seja, tem pacientes que percebem realmente que estão fora do seu normal, que percebem que aquilo é exagerado e que realmente precisam de ajuda. Sim. E outros muitas vezes não, acreditam que isso aí é uma fase que vai passar, né? E pior, pode passar. Esse que é o detalhe. Mas a gente está falando de uma doença que é cíclica, então pode ser que passe essa fase depressiva e que daqui a algum tempo a pessoa volte a entrar em depressão. Ou mesma coisa a fase eufórica. O que acontece, a gente sempre enfatiza a depressão,
Porque o estado depressivo é muito mais comum no curso da doença. Se a gente for pensar ao longo dos anos da vida dessa pessoa, é muito mais comum que ela tenha fases de depressão do que fases eufóricas. As fases de depressão são mais frequentes. E aí vem um grande problema, que é o diagnóstico. Pois é. Porque se o profissional avalia naquele momento em que a pessoa está deprimida, o diagnóstico poderia ser de depressão, uma depressão que a gente chamaria de unipolar. Né? Por isso que é importante a avaliação longitudinal da vida desse paciente, levando em conta a história familiar, a história pessoal dele, pregressa, tá? O momento atual e também a história familiar dele, porque a concordância genética é muito grande em transtornos de humor, seja depressão ou transtorno bipolar. Para ilustrar melhor o nosso tema de hoje, bipolaridade, quero convidar você a assistir o VT do filme Mr. Jones. Vai nos ajudar a compreender melhor. Nós sabemos que o senhor indica esse filme para os seus alunos. Por favor, nos explique um pouquinho mais sobre esse tema aí dentro do filme Mr. Jones. Perfeito. O filme é interessante, é um filme já não tão recente, mas em que o personagem principal, aí, o Richard Gere, acaba representando de uma forma bem interessante, especialmente as fases eufóricas da doença. Então, o filme retrata um indivíduo que tem várias fases eufóricas e nessas fases ele chega a ter psicose, ou seja, ele chega a se afastar da realidade, a ter alteração da crítica, tem comportamentos anormais, ele chega a correr riscos, inclusive, e nessas situações, essas situações podem acontecer nessa fase da doença, em que o indivíduo corre mais riscos, em que ele fica grandioso, em que ele se sente cheio de si, cheio de alegria, uma alegria anormal, uma alegria patológica, uma alegria excessiva. Isso eu acho que é um ponto interessante, até eu fazer um parênteses, porque muitas vezes falam assim, mas então a psiquiatria, a psicologia, enfim, não quer que o indivíduo fique assim, tão alegre. Né? Tão poderoso. Exato. O problema esse estado é patológico, esse estado depende de um problema cerebral. Né? Eu gosto de fazer analogia com o uso de qualquer estimulante, eu acho que isso é bom para entender, né? Fica mais palpável. Ou até, por exemplo, o alcoolismo. O cara está super feliz, alegre, e a família ali, quer dizer, ele não é ele, né? Exatamente, exatamente. Eu gosto muito da comparação com cocaína, por exemplo. Por quê? Porque o estimulante ele induz no indivíduo um estado maníaco, um estado eufórico. Né? Então, o indivíduo que usa cocaína, enquanto está sob efeito da substância, ele está eufórico, ele está elétrico, acelerado, com muita energia, ele não tem vontade de dormir, ele fica com mais disposição, grandioso, cheio de si, mais irresponsável também. Então, o uso de estimulantes, cocaína, anfetamina, especialmente a cocaína, que é um potente estimulante, pode causar esse estado eufórico que o paciente bipolar tipo 1 teria espontaneamente, sem usar qualquer substância. E eu coloquei isso porque, tanto sob o uso da substância, quanto espontaneamente, esse estado maníaco traz prejuízo para o cérebro, é danoso para o cérebro e pode danificar neurônios. Esse que é o grande problema. Ok. Muito bem, nós vamos para um rapidíssimo intervalo dessa vez. Daqui a pouquinho voltamos.
Estamos de volta pela Rede Evangelizar com o nosso programa Psicologia e Arte. Estamos com o Dr. Alexandre, com a doutora Adriana, conversando sobre bipolaridade. Às vezes a gente imagina que a bipolaridade só acontece em alguém que tem deficiência de educação, que não teve uma oportunidade na vida de estudar e envereda para a loucura. A gente delira às vezes para compreender esses distúrbios, esses transtornos. Mas eu queria te contar que isso acontece em gente de altíssimo nível intelectual. É o caso deste poeta americano chamado Robert Lowell, que já numa visita à Argentina resolveu escalar todos os movimentos, os monumentos do país. Chegou ao ponto de, num desses monumentos, fazer um discurso nu. Sofria severamente de bipolaridade, Robert Lowell, um grande poeta. Como é que é isso, doutor? Como é que acontece isso numa genialidade, uma genialidade tão alta numa pessoa de um nível intelectual altíssimo? Perfeito. Situações assim, né, podem acontecer, especialmente nesses que a gente comentou, que são os chamados indivíduos com transtorno bipolar tipo 1, né, que seriam indivíduos que têm fases em que perdem a noção da realidade, perdem o contato com a realidade, que é o que a gente chama de fase psicótica. Isso, quando acontece essa desconexão, é o surto, que todo mundo diz. Exatamente, seria um surto psicótico, né? É um momento que o indivíduo perde o contato com a realidade. Lembrar que isso não é exclusivo da doença bipolar, acho que pode ter isso é muito comum na esquizofrenia, né? Acho que pode ter em outras situações também, mas tanto a fase depressiva quanto a fase maníaca da doença bipolar podem fazer psicose, ou seja, onde o indivíduo perde o contato com a realidade, altera então a sua crítica, o seu juízo da realidade e pode ter alucinações, ou seja, ouvir vozes, ver coisas que não existem, ou ainda normalmente acontecem juntos também delírios, em que ele tem crenças irreais, pensamentos que são resistentes à argumentação e que são anormais. Agora, tem comentários de que a bipolaridade é mais presente nos artistas. É verdade, doutor? Vai, me salva. Na verdade, assim, não é que ela é mais presente nos artistas. Na verdade, a gente não tem muito estudo que comprove isso. Mas o que a gente sabe é, de um modo geral, os indivíduos com transtorno bipolar são indivíduos que percebem as emoções com muito mais intensidade, são muito mais sensíveis. E essa é uma característica comum em artistas. Então, há sim uma conexão, né? Embora não seja estatisticamente comprovada, mas é comum a gente ver indivíduos com transtorno bipolar que têm bastante dons aí para as artes, música, pintura, enfim, várias facetas aí que podem ser mais comuns em indivíduos bipolares. Agora, tem que cuidar. Não quer dizer que todo artista é bipolar e nem que todo bipolar é artista. Muito obrigada, agradeço. Existem vários pacientes, por exemplo, que têm transtorno bipolar e não têm dom para nada. Para nada, ok. No sentido artístico, né? Agora, essa oscilação, né? Nós estávamos falando de perder o sentido e tudo mais, e eu vou seguir mais um trechinho da carta da paciente que está em tratamento medicamentoso, enfim, porque ela é uma pessoa que não chega ao surto. Então, ela diz assim: eu era agressiva com as pessoas, falava alto, acredito que se tivesse que bater, eu bateria. Né? Agora, é interessante porque, por pior que fosse a minha situação, vontade de trabalhar era a única coisa que eu perseverava. E eu costumo observar, né, isso é fato, de que os bipolares, quando eles entram na carreira, não só de artista, mas de administrador executivo, eles se sobressaem. Essa inteligência, né, nós falamos que a sensibilidade do artista tem a ver com a sensibilidade do bipolar. Então, essa inteligência, qual é a lógica com a bipolaridade? Eu também não tenho uma lógica. Acredita-se que sim, tem uma lógica, né? Não só a gente falou de artes, mas também há uma certa predisposição maior em indivíduos com transtorno bipolar de terem... Eles têm muita tendência à manipulação. E essa manipulação exige inteligência. Indivíduos muito inteligentes que manipulam situações. Exatamente. Vamos dizer que não é regra, mas isso realmente pode acontecer. Conseguir manipular uma situação, por mais que isso não seja, digamos, algo
Sintomático? ou que não seja algo, digamos, louvável, né? Apesar disso, é um sinal de inteligência, sem dúvida nenhuma, né? Da mesma forma que a mentira, muitas vezes e tudo mais. Mas, de qualquer forma, sim, a gente vê, de um modo geral, e tem alguns estudos não muito bem desenhados, não estudos muito grandes, mas tem estudos que mostram, sim, que indivíduos com transtorno bipolar teriam um nível de inteligência um pouco acima da média, um pouco acima Olha da só. expectativa da população. Da mesma forma, só fazendo um paralelo, que a gente sabe que indivíduos com esquizofrenia, pelo contrário, têm uma inteligência prejudicada, uma inteligência abaixo da média da população geral, né? O que é um senso comum errado, que é acreditar que o esquizofrênico tem uma inteligência muito acima da média. Não é verdade. O esquizofrênico, de um modo geral, tem um déficit de inteligência pelos danos que a doença causa. Claro que, né, complementando, o paciente com transtorno bipolar, quadros mais graves ou que não estabilizam adequadamente com o tratamento, podem ter, a longo prazo, um déficit de inteligência. Eles podem ter prejuízo dessa capacidade, dessa inteligência. E aí um dos argumentos, né, que a gente levanta sobre a importância do tratamento, para prevenir os danos que a doença pode causar, tanto a depressão e muito mais do que a depressão, a fase maníaca. Ambas danificam Agora, a memória, a cognição. nessa fase maníaca ou mesmo na depressiva, tem uma relação de supervalorização ou de menosprezo da criatividade? Como é que é? Já que estamos falando de artista, né? Perfeito. É mais comum, né, o indivíduo na fase eufórica estar mais criativo. Mais criativo. Porque é uma situação em que o cérebro desse indivíduo está funcionando muito acima do normal. Ok. Então eu gosto de fazer analogia, por exemplo, com um carro, né? E às vezes o paciente fala, mas é muito bom estar nesse estado, é muito bom estar com o pensamento mais rápido, com muita energia, com muita disposição, né? É muito bom estar assim. Sim, realmente. Né? A gente não pode negar que é bom, é satisfatório, é gratificante, mas o grande problema esse estado é igual a um carro, e eu gosto de fazer essa analogia, um carro que você vai turbinar. Né? Se você vai colocar turbo no motor do teu carro, ele vai funcionar melhor, sim, ele vai render mais, sim, o desempenho dele vai ser muito acima do normal, mas isso tem um custo, certo? E é esse custo que é a ideia a gente prevenir tratando o episódio eufórico, tratando o episódio maníaco, seja psicótico ou não. E esse custo pode, inclusive, significar perder as pessoas que ama, né? Porque é certeza. muito difícil conviver com o paciente bipolar que não é tratado, que Essa não é instabilidade estável. deve ser extremamente exigente, né? Com certeza, o custo social eu acredito que seja o mais, digamos, que aparece mais a curto, médio prazo. Né? Porque é o segundo motivo de afastamento do trabalho, a bipolaridade. Estatisticamente. Perde para depressão, terceira esquizofrenia. É uma disputa importante, esses três quadros. Né? Mas os quadros psiquiátricos, do modo geral, estão entre as principais causas de incapacidade do trabalho. Claro que varia aí de ano para ano, mas sim, com certeza é bastante frequente isso. Né? Vamos cantar um pouco de Ai, que bom. pouco da letra de um grande artista brasileiro que acho que soube transformar sua loucura em beleza. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, eu vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta e essa força é tanta, tudo que você ouvir esteja certo, eu estarei vivendo. Veja o brilho nos meus olhos e o tremor das minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, é
apenas o meu jeito de dizer o que é amar. Doutor Alexandre, podemos salvar os excessivamente românticos que vivem intensamente o amor, ou só bipolar que ama com intensidade? Não, com certeza não, né? A ideia é que a gente, que as pessoas tenham emoções normais, intensas, né? Seja positivas no sentido de alegria ou de tristeza intensa, e não necessariamente isso é patológico, isso é doença, né? Acho que isso é importante fazer essa diferenciação, né? Porque deve ter pessoas em casa pensando, ai, acho que sou bipolar. Sim. E, inclusive, o modismo me assusta. Pois é, isso Porque é verdade. Eu não sei nem qual é a sua opinião sobre isso, porque hoje em dia é chique, né? Ai, eu sou bipolar, desculpa. Não Teve uma autora que mencionou que é a síndrome da cara de pau, porque justifica que enlouqueceu, surtou, não, é porque eu sou bipolar, né? E se justifica atrás de um sintoma que é muito grave. Sim. Que pode atrapalhar até contratações de trabalho. Com certeza. E se a gente for pensar em estatística, quadros bipolares tipo 1, como esse do filme do Mr. Jones, em que o indivíduo tem alterações da crítica, do comportamento e tudo mais, estima-se que em torno de 1% da população. Né? A mesma estatística que mostra, a mesma estatística que a gente tem na esquizofrenia, também em torno de 1% da população. Quadros que a gente chama de bipolar tipo 2, onde a gente não tem a fase eufórica tão intensa, mas tem depressões, e quadros que a gente incluiria num grupo chamado de espectro bipolar, que são indivíduos que não necessariamente se enquadram nas classificações oficiais, mas que têm ou uma genética de transtorno bipolar e algumas características no quadro depressivo que sugerem para a gente que esse indivíduo provavelmente tem uma genética de transtorno bipolar, embora não manifeste a doença, ou seja, praticamente todo esse grupo entraria aí numa estatística em torno de 5% da população. É muita coisa, né? É muita coisa, Muita coisa. por um lado. Mas, por outro lado, se a gente for pensar, 95% da população não tem. Então, é muito difícil a gente dizer... Gostei do otimismo. Né? É porque é muito difícil a gente dizer... Porque algumas pessoas colocam assim, então, hoje em dia, quem não é um pouco bipolar? Quem não é um pouco depressivo? 90% a 95% da população não é um pouco bipolar. Trouxe um texto e eu iria ler, mas eu gostaria que o senhor mesmo lesse, por favor, Sem e comentasse. problemas. Perfeito. Então, esse texto eu acho interessante a gente falar, até no sentido de que se coloca muito hoje. Além de se falar, é uma doença que está na moda, ou se fala assim, não, é uma doença que quem inventou foi a indústria farmacêutica, que tem remédios para tratar, então se tem um diagnóstico para tratar uma doença que foi inventado pela indústria, né? Ou não, é uma doença da vida moderna, outra coisa que se fala, né? Isso tem a ver com o desenvolvimento da humanidade e tal. Então, esse texto, ele é breve, eu vou ler, ele mostra um pouquinho como que já se entendia isso, já se entende isso há bastante tempo. São trechos, né? Então, penso que a melancolia, abro parênteses, melancolia seria o estado depressivo clássico, tá? É o início e, como tal, parte da mania ou euforia. O desenvolvimento da mania é o resultado da piora da melancolia, em vez de se constituir na mudança para uma doença diferente. Na maioria dos melancólicos, a tristeza se torna melhor depois de variados períodos de tempo e se converte em alegria. Os pacientes, então, desenvolvem o que se chama de mania ou de estado maníaco. Esse texto é interessante porque é a primeira descrição na história. Isso aqui é do século I depois de Cristo, feito por Areteu da Capadócia, que foi o primeiro autor, médico grego, foi o primeiro autor que juntou os estados de euforia e de agitação e de depressão como sendo parte da mesma doença. Mesmo antes de Cristo já se descrevia estados maníacos e estados depressivos. A Bíblia traz várias descrições de indivíduos em fases eufóricas, em fases psicóticas, inclusive. Um bem clássico é do rei Saul, né, que tinha fases de euforia, tinha fases de agitação, tinha alterações de comportamento. Mas a primeira descrição, então, é do século I depois de Cristo, pelo menos que a gente sabe, né, que a gente tem registro, colocando essas duas condições como parte de uma mesma doença, que é como a gente entende até hoje. Então, assim, dizer que é da moda uma doença que já é descrita há pelo menos 2000 anos é um pouquinho incoerente. Conclusão, né? não é da moda. Não é moderno. Exatamente. Não é moderno, é muito antigo. O que realmente não tinha vamos dizer, até 50 anos para cá, não se tinha opções de tratamento. Né? Então, o fato da gente ter recurso terapêutico acaba que
aumenta a possibilidade de se fazer diagnóstico e se instituir tratamento para esses pacientes. Muito bem. Estão gostando? Dr. Alexandre Caram é uma pessoa muito especial mesmo. Já voltamos. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero esperanças de óculos e filhos de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, de tamanho ideal, pau a pique saber, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Eu quero. Vamos falando desta vida de artista. Tem uma atriz maravilhosa que a gente conhece, conhecida aí no mundo todo, Catherine Zeta-Jones, sofre de bipolaridade. Atualmente deu um depoimento muito humilde, muito sincero na revista People, dizendo que ninguém merecia sofrer de bipolaridade em silêncio, sozinho, e que a vida dela valeria a pena se pelo menos ela pudesse ajudar uma pessoa com o sofrimento dela e com o esforço de transpor essa doença. Agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso para deixar nós, com alma de artistas, assim, um pouco mais tranquilos. Doutor, fala um pouco mais, nem todo artista é bipolar, não é? Com certeza, essa não dá para generalizar isso, como a gente Sim. falou agora há pouco, né? Da mesma forma que tem muitas pessoas que têm transtorno bipolar e não têm essa veia artística, vamos dizer assim, muitas pessoas são artistas e não têm nenhuma doença psiquiátrica, né? Essa correlação não é regra. É porque a intensidade da experiência, a intensidade do afeto para compor, Sim. para cantar, para pintar, para atuar, precisa ir ali num limite de intensidade que pode ser Exatamente. quase lá, mas Não é lá. não é lá. Não é lá. Não é, né? Muito provavelmente porque os indivíduos que têm esse quadro teriam mais chance de se dar bem, né, nas artes, por terem mais ok. sensibilidade. Então é um pouquinho diferente. A gente pode pensar nessa porcentagem também, que você falou agora há pouco, do 95 e do 5, mas não Em dá para relação a artes, aos talvez artistas esse que sofrem de Pois é, bipolaridade. eu não conheço nenhum estudo que mostre esse percentual. Então, acho que o que a gente falar, eu vou estar chutando. Tá. Mas talvez esse percentual no grupo de artistas seja um pouquinho maior do que a população geral, né? Porque os indivíduos com quadros de bipolaridade teriam mais tendência, né, a dou mais dons para as artes. Então, talvez essa estatística seja diferente. Mas eu desconheço qualquer estudo sério assim que possa realmente dar um número para a gente.
É porque a gente tem obras belíssimas de escritores, de pintores, cantores que com a sua obra nos estruturam tanto psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente e provocam com o seu equilíbrio um equilíbrio imenso na gente. Então, a gente também tem que admitir que no universo artístico a gente tem pilares maravilhosos de conteúdos que nos ajudam muito, né? E Com certeza. acho que isso não vem de uma pessoa desequilibrada ou com esse transtorno, eu Com imagino. certeza. E só lembrar que realmente não é um demérito da pessoa, né? Ela pode ser um artista, ela pode ter um transtorno psiquiátrico, isso não necessariamente é um demérito, né? E um ponto que eu acho que é interessante, que a gente não falou muito, é a questão do tratamento desse indivíduo, né? Aham. Porque alguns pensam assim, mas então se esse indivíduo for tratado, ele deixa de ter o brilhantismo, ele deixa de ter a capacidade de criar. Não, não é verdade. Né? Realmente ele poderia, digamos, ser muito mais bem aproveitado, né? Poder aproveitar mais esse talento. O Van Gogh, que vocês citaram no começo, né? O quanto será que ele produziria mais se ele tivesse... Claro, na época não existia nenhuma forma de tratamento adequado, mas quanto mais será que ele produziria? Talvez ele não tivesse, num surto psicótico, cortado a própria orelha, talvez ele não tivesse vindo a se suicidar e tivesse, mais ainda, tivesse aproveitado, né, os frutos do seu talento, que ele não aproveitou, né? Ele acabou morrendo com tudo desconhecido. Então a ideia não é dizer, todo artista é bipolar, mas se a pessoa tiver sofrimento por causa desses sintomas, e acho que esse tem que ser o diferencial de buscar ajuda, né? Aí sim teria que ser buscado ajuda no intuito de melhorar. E existe cura com essa medicação, com esse controle? Atualmente não, né? Se a gente for pensar o que tem de medicação para tratar quadros de transtorno bipolar, a gente tem aí por volta de 50... Exatamente, a gente tem aí por volta de 50 anos, né, que a gente tem tratamentos. Talvez eu não colocaria a palavra ameniza, mas equilibra, estabiliza. Porque essa é a busca. Os extremos, né? O que a gente tem atualmente comprovado para tratamento dos quadros de transtorno bipolar, seja o bipolar tipo 1, que é esse quadro que faz psicoses, ou o quadro tipo 2, que a gente vai ter quase só depressão e fases que a gente chama de hipomania, onde a pessoa fica um pouco acima do normal em momentos, em fases. O que a gente tem atualmente de tratamento comprovado seria o tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico. Eu vou pedir uma licença para ler alguns trechos, porque realmente tem a ver com isso que vocês dois estão colocando, sobre essa dificuldade do tratamento em si, que é, para quem está ligando a TV agora, uma carta de uma paciente que está em tratamento medicamentoso. Enfim, porque eu sabia que estava doente. Eu procurei vários médicos e ninguém achava o que eu tinha. Já tinha tomado vários tipos de remédio. Eu sempre fui em busca de minha cura sozinha. Aí me mandaram para o psicólogo. Pensei, mais um psicólogo. Depois ela relata assim, não pense que foi fácil. A pessoa bipolar, uma hora está estável, outra está feliz demais e de repente cai no chão. Por isso que nenhum dia de minha vida eu fico sem meus remédios. Os traumas eu precisei curar em terapia. Isso me ajudou muito. Perfeito. É um pouquinho isso que estamos colocando. Mas é interessante ela dizer que continua com os remédios. Sim. Porque muita gente para, né, doutor? Sem dúvida. A ideia, na verdade, depois que a gente consegue uma estabilidade, é a manutenção do tratamento para prevenir novas crises, tanto de depressão quanto de euforia. Embora a gente não pode generalizar e dizer todo paciente, mesmo quadros mais leves, tem que usar remédio a vida inteira. Isso não é verdade. Isso não é bem sabido. Tem pacientes que a gente consegue uma estabilidade e em algum momento, depois de alguns anos, eventualmente, conforme o caso estável, é possível sim a gente reduzir a medicação, em alguns casos até tirar. Eu tenho pacientes que a gente tira a medicação e dá alta. Isso especialmente nos bipolares tipo 2 e esses quadros que a gente chama de espectro bipolar. O bipolar tipo 1 é mais complicado. O que é o espectro bipolar? O espectro seria esses indivíduos que têm uma genética de bipolaridade, têm características até do temperamento, de serem explosivos, impulsivos, têm uma certa instabilidade, mas não chegam a ter um quadro clássico, mais clássico da doença. Agora, o bipolar tipo 1, que é o quadro em que a gente teria euforias clássicas, graves, como o do filme do Mr. Jones mostra, esses indivíduos, em princípio, precisariam estar usando a medicação sempre. Da mesma forma que só a medicação, né? O senhor estava comentando no intervalo a respeito da soma das coisas, o quanto isso é importante. Com certeza. Tem estudos comprovados, pelo que o senhor estava colocando. Sem dúvida. O que a gente tem mais comprovação é com
a combinação do tratamento medicamentoso e psicoterápico. Não só para transtorno bipolar, outras doenças psiquiátricas também. Depressão, esquizofrenia. A psicoterapia tem um papel muito importante, tanto para a pessoa aprender a lidar com adversidades, sem ter, eventualmente, flutuações do humor, tanto para aumentar a adesão ao tratamento. Muitas vezes, sem a psicoterapia, a pessoa não aceita que ela precisa do tratamento medicamentoso, né? Porque a ideia do tratamento medicamentoso é estabilizar as flutuações do humor, né? E como a gente sabe, problemas externos todo mundo tem na vida, situações adversas todo mundo tem. E essas situações poderiam ser fatores desestabilizadores na vida desse paciente. Então, a psicoterapia entraria muito aí, né? Um dos papéis seria esse, né? De ajudar o indivíduo a lidar com essas situações adversas de uma forma mais saudável. Essa paciente, no relato dela, ela estava na época, no início do tratamento, separada, uma família toda destruída em si. Hoje ela retomou o casamento e ela cita nos trechos a respeito da busca dela também do divino, do sagrado, de se voltar novamente para a própria religião. Às vezes eu costumo dizer assim, vou fazer uma pergunta atrevida, não é? O senhor vê algum benefício das pessoas que buscam também na religião, enfim, uma ajuda para o tratamento? Como o senhor percebe isso? Vamos separar em duas coisas. Uma, a minha impressão, e outra que a gente tem, né, cientificamente comprovado. Sim, na prática a gente percebe muitas vezes que a pessoa que é mais apegada à religião, qualquer que seja ela, acaba tendo um apoio melhor, acaba conseguindo lidar melhor. Acho que esse é um dos papéis fundamentais da religião, né? Ajudar a pessoa a lidar com situações adversas, a lidar com situações críticas da sua vida com mais facilidade, né? Seria um ponto de apoio. Outra situação interessante, daí complementando o que a gente tem cientificamente, por exemplo, indivíduos que têm uma religião bem definida acabam comprovadamente tendo menos risco de ter depressão, por exemplo, né? Então, ter uma religião é considerado um fator de proteção para transtornos de humor, depressão e transtorno bipolar. Então, o risco seria menor se o indivíduo segue uma religião. Isso não é minha opinião. Entendi. Isso é o que a gente tem de estudos controlados aí. Penso da até depressão. que redução de risco de suicídio. Com certeza absoluta. Por quê? Porque o risco de suicídio acaba estando muito atrelado, né, a essa falta de apoio. O que a gente vê como fatores de risco para suicídio? Homem, meia-idade, aposentado, divorciado ou solteiro, eventualmente, são fatores de maior risco para suicídio. Não ter uma religião também é um fator de maior risco para suicídio. Então, independente da fé de qualquer um, independente da crença de qualquer um, isso é comprovadamente um fator de proteção. Então, a soma das três coisas, da dimensão física pela psiquiatria, da dimensão psicológica pelo psicólogo e da dimensão divina faz né, cercamos o paciente por todos os lados. Sem dúvida, né? sem dúvida. Seria Muito um bem. complemento interessante. Mais uma vez, assim, eu te agradeço, eu, Ziza Fernandes, toda a equipe. Muito obrigado por ter aberto sua agenda para estar aqui. Espero que retorne em outros momentos também, não é? Muito obrigada, doutor Alexandre, porque um pouquinho de luz que vai para casa de tanta gente que tem esse transtorno na família traz muita esperança. Muito obrigada porque o seu trabalho traz esperança para a gente. Mesmo, muito obrigada, volte sempre. Imagina, eu que agradeço, né? E agradeço o convite, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante, né? E a gente sempre espera que alguém que possa estar assistindo, que se identifique com os sintomas, realmente procure ajuda, né? Porque o sofrimento muito pessoal é daquela pessoa. Quem está em volta fala, não, isso não é nada, isso o tempo vai passar, mas o sofrimento é da pessoa, né? Então, buscar ajuda, eu acho que seria o primeiro passo aí. Muito obrigado. Obrigada, senhor. E a gente encerra. E espero você na próxima semana. Deixe-me ser pleno de dúvidas frente às certezas. Deixe-me ser fraco ante os fortes, razões perdê-las, ser eu mesmo assim, sem querer ser o que não sou, ter nas mãos o poder de meu passo guiar. Toda manhã é um
nova esperança, de novos olhares se vale uma criança. Hoje não sou o que ontem fui, tenho a chance de seguir, tendo o céu que se abre em frente a mim, sou mais feliz. Sou da vida um milagre, sou da espera o fruto, sou do novo caminho, sou da lágrima o luto, sou da vida um milagre, sou da espera o fruto, sou do novo caminho. Não me entregue